Olá, aqui é o professor Vitor Proença. Nesse vídeo a gente vai explicar qual que é a diferença entre infarto e angina, tá? Então, se você tem essa dúvida, fica aqui no vídeo que eu vou explicar para você. Primeira coisa, essas duas doenças aí, essas duas alterações cardíacas ou cardiovasculares estão relacionados aí com um fluxo inadequado de sangue nas artérias que a gente chama coronárias, tá? Peraí, professor, o que é isso? Então vamos lá, tem lá o coraçãozinho, claro, não é esse desenho aí bonitinho do coração, né? Mas tem lá o coração. Dentro do coração, você sabe que tem sangue, tudo bem? Então, esse sangue que está lá dentro do coração, ele é bombeado, tá? Ele sai por artérias, tudo bem? Aí tem dois tipos principais aí, a artéria aorta, que vem do lado esquerdo, e a artéria pulmonar, vamos falar dessa maneira, tá? Que levam o sangue aí, a artéria aorta para o resto do organismo e a artéria pulmonar leva basicamente para o pulmão, né? Então, o que que acontece? Quando o seu coração, ele espreme, ele faz esse processo aí de contração, que é a sístole, tá? Ele joga o sangue, ele lança o sangue pelas artérias, e aí, no caso, por exemplo, da artéria aorta, ela tem uma ramificaçãozinha lá, que é a coronária, que ela vem aqui por fora e nutre a parte, mais externa do coração. Vou falar dessa maneira aí, de uma maneira mais simples, né? Nutre o que a gente chama de músculo cardíaco ou miocárdio, beleza? Então, músculo cardíaco a gente também chama de miocárdio. E aí, quando essa artéria coronária que nutre esse músculo cardíaco, ela está bloqueada, o que que acontece? O músculo cardíaco que é responsável pelo processo de contração do coração, ele não funciona. Ele não funciona por quê, professor? Porque ele não recebe sangue. Ah, professor, mas tem sangue lá dentro do coração. Aquele sangue lá é para bombear pelo resto do corpo. Não é para o próprio coração, não é para nutrir o próprio coração, porque ele precisa de uma outra artéria que vem lá, que são as coronárias, né? E nutrem esse músculo cardíaco. Tudo bem? Se as coronárias, vamos colocar assim, ó, dessa maneira, tá? Se as coronárias que estão chegando ali no músculo cardíaco estão bloqueadas, o coração, o músculo cardíaco, não recebe sangue. Se esse bloqueio, que a gente chama aí de uma isquemia, tudo bem? Ó, outro termo que é importante, né? Se esse bloqueio aí está acontecendo e o fluxo está reduzido, mas não bloqueou totalmente, vamos deixar dessa maneira, o paciente tem o que a gente chama de angina, tá? Professor, então o que que é angina, tá? Angina é quando o fluxo sanguíneo nas artérias coronárias, esse fluxo ele está reduzido, mas ainda não é suficiente, por exemplo, para o músculo cardíaco morrer, tudo bem? Para o músculo cardíaco sofrer necrose, porque ainda chega um pouquinho de sangue, tá? Se chega um pouquinho de sangue ainda para o músculo cardíaco, o que que ele continua fazendo ainda? Bombeando, tudo bem? Ele continua funcionando. Claro que depende da extensão do tecido que não está recebendo mais sangue. Se a extensão do tecido aí, do músculo cardíaco, que não está recebendo sangue das artérias coronárias, ela for maior, ele vai parando de funcionar, o coração vai ficando mais fraco, vamos falar dessa maneira, porque o sangue não está chegando, não chega oxigênio, não chega glicose, entre outras coisas de nutrição das células do nosso corpo, né? Então, o músculo cardíaco vai perdendo a força, tá? Mas ele ainda não morreu, vamos colocar dessa maneira. Então, na angina, seria um estágio um pouco antes de um infarto, tudo bem? No infarto, é uma grave falta de sangue, basicamente, aí, para o coração. Para o coração onde, professor? Para o músculo cardíaco. E aí a gente chama de infarto do miocárdio. Ah, professor, então se ele acontecer aí rapidamente, a gente pode chamar de infarto agudo do miocárdio? Exatamente. Tudo bem? Se esse infarto aí, e se essa lesão acontecer rapidamente, agudamente, que é o termo que a gente utiliza, ele pode ter um infarto agudo do miocárdio. Eu não estou falando que é necessário aí necessariamente um infarto fulminante, não é isso, tá? Que também o infarto do miocárdio também depende da extensão dessa lesão aí, da morte dessas células. Professor, essas células morreram, basicamente já era? Basicamente já era. Tudo bem? Aquela parte ali, ó, vamos falar que as células daqui, ó, do coração, essa parte do coração morreu. Tudo bem? Mas o coração ainda continua funcionando.
tudo bem? Porque ele tem outras partes e ele continua ainda fazendo bombeamento. Agora, digamos que essa outra parte do coração morreu, ó, o bombeamento agora já está pior, tudo bem? Ah, agora essa outra parte morreu. O que acontece com o bombeamento? Está cada vez pior até o momento que ele para de funcionar. Aí, nesse caso aí, ele vai ter uma insuficiência cardíaca, uma parada cardíaca, tudo bem? Então, professor, peraí, o que você explicou aí pra gente não foi só infarto e angina, você explicou isquemia, você explicou insuficiência, você explicou uma parada cardíaca, por exemplo? Sim, tudo bem? O que acontece é o seguinte, toda causa de morte, basicamente, aí, vai estar relacionada com uma parada cardíaca. Então, se o coração parar, tá? O paciente vai morrer porque não chega mais sangue em todo o organismo. Se o coração parou, o que que vai acontecer? Vai ter que ter manobras aí cardíacas, ressuscitação cardiopulmonar, aquelas outras coisas lá que o SAMU faz, por exemplo. Tudo bem? Num outro vídeo a gente comenta sobre isso, massagem cardíaca, tá? Aquela história toda aí. Na hora que você faz massagem cardíaca, o coração que está parado faz o quê, ó? Contrai. Na hora que ele contrai, tenta bombear o sangue pelo organismo. É exatamente isso que você está tentando simular, o funcionamento do coração. Por quê? Porque o coração funciona sozinho. Ele tem um automatismo, que a gente diz. Agora, se ele está funcionando sozinho, mas ele parar de receber sangue no músculo cardíaco, que é o miocárdio, o que que vai acontecer? Ele vai morrer, o músculo cardíaco, e ele vai parar de bombear o sangue. Se ele para de bombear, para de chegar sangue onde, por exemplo? Sistema nervoso central, o paciente desmaia. Tudo bem? É um dos motivos aí. Claro, pode ser um acidente vascular encefálico, outras coisas aí relacionadas, né? E aí vão estar mais relacionados com sinais e sintomas clínicos desse paciente aí. Mas, pra gente nesse vídeo, angina é uma redução do fluxo sanguíneo, mas ainda não morreu lá aquele tecido do músculo cardíaco. Infarto é uma isquemia, tá? Uma parada grave do fluxo sanguíneo que leva à morte de parte do tecido do músculo cardíaco. Se for muito tecido morto, o coração vai fazer o quê? Vai parar. Aí o paciente tem uma parada cardíaca, tá? Que aí, obviamente, é muito grave, tem que fazer a ressuscitação cardiopulmonar, aquela história toda aí, que num outro vídeo a gente detalha melhor o que fazer no caso de infarto, por exemplo. Beleza? Gostou do conteúdo? Clica aqui em curtir, deixe seu comentário, porque ele também é muito importante pra gente. E, claro, se inscreve no canal e ativa as notificações, que tem bastante coisa importante aí sobre funcionamento do coração e as doenças relacionadas e os exames também que são solicitados quando o paciente, por exemplo, tem uma angina, um infarto ou alguma outra alteração cardiovascular. Beleza? Então se inscreve aqui que ele é muito importante. Meu nome é Vitor Proença. Muito obrigado por você me ouvir até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo.